Estamos começando mais um Growthcast, podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai ter um papo sobre como ir do 0 a 50 milhões. E para isso, está junto comigo, Theo Orozco, fundador da Exact Sales, cara referência, professor do G4 Educação, mentor em Endeavor, mentor de um zilhão de lugares e o cara que me ensinou outbound. Vocês pagam um pau para Aaron Rosa é bacana, mas eu aprendi outbound com esse cara. Obrigado demais, cara. Que honra, velho. Muito bom estar contigo. Assim, a gente tem uma história muito bacana, né? Diferentes empresas, aprendemos juntos, na realidade. Cara, e estamos aí desbravando. E assim, eu vou falar várias paradas, né? O Theo não é um cara de engenharia, não é um cara de administração, é um cara de design, né? Muito do que a gente faz na Growth eu aprendi com ele. Então, cara, usar design thinking em vendas, usar a teoria da restrição. Então, assim, vai ser um papo muito bacana. E a gente vai justamente analisar essa jornada do Theo. Junto comigo, Leonardo Alexandre, sócio da Growth Machine, Head de Acquisition. Cara, boa. É muito interessante ele mencionar que você não é nem engenharia, administração. Geralmente eu vejo que o perfil é sempre engenharia e administração, né? A administração sim, né? Eu sou designer e administrador. Mas eu tive uma empresa de design primeiro. Então a minha primeira empresa foi a 2-para-1 Design, foi uma das top 5 no Brasil. E de lá que eu acho que veio toda a base do que eu comecei a fazer de vendas, assim, porque eu não era um cara de venda. Na verdade, até conto que meu primeiro grande erro de venda, e acho que a gente aprende pra caramba com os erros, né? Foi na minha primeira empresa, assim, a gente começou a ganhar concurso, então a gente ganhou o Michelin Challenger, que é o concurso do Salão do Automóvel de Detroit. Ganhamos 5 vezes o Prêmio Ideia Brasil, que é o Oscar do design brasileiro. E aí as grandes começaram a chegar na gente, começou a chegar a PepsiCo, Procter & Gamble. E aí eu brinco que isso aqui é a primeira lição de venda que eu tive, é barganha, né? Era fazer amor com gorila, essa brincadeira. Você sabe como fazer amor com gorila ou não? Thiago sempre faz como ele quiser, né, velho? Você é só um ser humano, ele é um gorila, você não tem muita opção. Eles me empurravam taxa de sucesso. E aí eu me ferrei pra caramba nessa brincadeira. Acabei indo parar no hospital. Caramba. E aí, com problemas intestinais. E aí, nisso dos problemas intestinais, meu último produto que eu fiz lá foi o Neve Lenços Umedecidos, né, pra higiene pessoal. Eu brinco que ideia boa surge na merda. Então, assim, gargalo, eu realmente acredito nisso. E fui parar em vendas, por isso que eu fui parar em vendas, só resumindo bastante a história. Bravo. Logo depois que eu saí, vendi a empresa. Então, vendi ela não porque era um case de sucesso, não porque eu fiquei rico. Fiquei bem, mas vendi a empresa porque eu não aguentava mais. E aí um ex-cliente chamado Velho Laser me chamou para ver o processo de vendas, assim. Eu fui ver o processo de venda e caí nisso. E aí acho que o design me ajudou muito, design thinking, etc. Foi a base para eu construir o que eu construí como vendas, vamos dizer assim. Cara, esse caso da Vale é muito bacana, mas antes da gente entrar nele, deixa eu apresentar, né? Luan, conhecido também como Pique. Oficializado agora, falando, né? Pra ele, esse apelido aí vai pegar. Não, oficializei agora, tá no Instagram. No voo, ele mudou o Instagram dele pra Pique, porque eu brinco que ele é muito parecido com o MD Chef, né? MD Chef da Growth. Oh, yeah. E ele tá aqui pra contribuir com a gente no podcast. Theo, cara, uma coisa que eu acho muito brabo na tua história, e eu acho que eu acredito que é um dos grandes desafios que a galera, quando vai montar a máquina de vendas, antes da gente falar sobre teoria da restrição, sobre gargalo e tal, é sobre estratégia, né, mano? Porque você pode ter, cara, a melhor ferramenta do mundo, o melhor vendedor, o melhor processo. Se você vai para um nicho errado, se você vai para um mercado errado, se você vai para uma tese de nicho errada, não vai tracionar, né? Cara, e nesse caso da Vale, que foi da Vale Laser, onde você entendeu que tinha uma oportunidade de mercado, você fez muito isso, cara. Conta um pouco de como é que foi esse teu mundo para colocar processo, metodologia, design em vendas lá dentro. Legal, cara. Acho que na Vale o grande desafio quando eu cheguei lá é que eu realmente não era um cara de vendas, eu era um cara de processos. Na verdade, quando eu desenhava na minha empresa, eu desenhava também os processos de fabricação. E aí eu cheguei e estavam falando muito sobre máquina de venda na época. Tudo máquina de venda, máquina de venda. E eu falei, então eu vou olhar lá e resolvo uma coisa, resolvo tudo, né? E aí quando eu comecei a ver, na realidade era um monte de caixinha, era como se fosse várias máquinas, uma linha de produção. E normalmente o que dava merda, porque o problema era na transição entre uma e outra. E aí eu comecei a desenhar isso, planificar e ver onde é que estavam as transições mais deficitárias, vamos dizer assim. Uhum. E... Já viu esse problema? Já. Normalmente nas linhas, por isso que máquina, eu adoro máquina de venda, o conceito que originou e tudo que... E a transição, só que eu acho que são máquinas de venda, né? São as transições entre o marketing, entre cada uma é uma máquina e essas transições normalmente tem merda lá. E aí eu comecei a ver essas porcentagens, vamos dizer assim, e eles originavam muito bem.
Aí você vai me dizer que você já viu esse filme, porque a gente já teve junto nele. Originavam muito bem, geravam muito lead, mas botavam na mão dos vendedores, o vendedor fazia field sales, ou ia visita presencial, taxa de conversão 4, 5%. A coisa não andava na conversão. E aí o que acontecia é que eles iam ter que botar mais uma porrada de vendedor, mais um monte de gente visitando para conseguir vender mais. E o CAC não ia bater, o custo de aquisição de cliente ia disparar. Então, quando eu cheguei nisso, eu falei, pô, como é que eu soluciono isso aqui? E aí eu comecei a ver que eu tinha alguns engenheiros que eram os caras da pré-venda, que era uma área apoio à área de venda. Uma área orçamentista, era uma área que ia até o cliente. E até, tipo assim, não é o pré-vendas SDR que a gente conhece hoje, é um pré-vendas técnico. É um cara caro que vai fazer um orçamento, vai fazer um projeto. Exato. Eu fui um responsável por fazer uma coisa que foi errada, mas depois eu conto essa estratégia também. Mas esse pré-venda, que era a área de apoio, ele era um cara extremamente técnico, engenheiro, caro. E aí eu peguei esse cara e pedi para ligar. Ó, bora lá ligar e fazer qualificação. Isso funcionou? Funcionou pra caralho. Eu comecei a converter muito mais. Só que aí o outro lado é que nada na vida é uma variável só, né? Então uma variável de qualificar a minha último trecho de conversão disparou. Só que aí eu me fudi no trecho que esse cara não ligava. Simplesmente. Imagina você ligando, Léo. O Léo mal fala, né? Ia ficar uma coisa estranha. Isso eu tô perguntando. Pô, Só que aqui tem um gancho importante. Primeiro, a galera subestima muito a função de prospecção. Acha que pode pegar um assistente administrativo, dar um telefone para ele e esse cara vai agendar a reunião. O produto da Vale Laser era um produto muito técnico. O cara fazia corte a laser, uma parada assim muito específica, personalizado para a indústria. Você bota um Zé Ruela para falar com o engenheiro na outra linha e o cara faz 3 perguntas técnicas e o cara, veja bem, acabou. O cara acha que todo mundo é retardado. Agora você bota um cara brabo para fazer a ligação e o cara faz uma pergunta técnica e o cara responde a repimboca da parafuseta, acabou, meu irmão. Autoridade. Aí, esse bravo, é um ponto que... Aí o que aconteceu foi que eu fui ouvir os caras ligar, né? Eu falei assim, pô, vamos ver o que esses caras... E, cara, os caras eram travados, mas faziam as perguntas certas. E eu falei, puta, tá nas perguntas. Se eu fizer as perguntas certas, com o nome técnico, com as coisas certas, o cara vai achar que eu tenho autoridade e vai. E eu não sabia nada de laser, fui eu ligar e tentar fazer, até para ver se... Eu só repliquei, mais ou menos, fiz um roteirinho em cima do que eles estavam fazendo, repliquei o que eles estavam fazendo e deu certo. Falei, opa, aqui tem jogo. Aí eu comecei a fazer em planilhas um roteiro onde as perguntas eram derivadas, baseado no que ele respondia. Eu fazia uma pergunta A ou B. Então eu fazia a primeira pergunta, se ele respondesse uma coisa, eu perguntava a segunda, ou a 2.1, ou a 2.2, dependia da resposta dele da primeira. E eu fiz um encadeamento de perguntas e eu comecei a trabalhar com score na própria planilha de Excel. As respostas dele davam pontos, de acordo com... E perguntei para os engenheiros. Bravo. E aí, isso foi em planilha, a minha primeira configuração. E a gente botou para rodar. Aí a gente botou para rodar, eu contratei... Só uma pausa. Esse moleque pegou o conhecimento que o cara levou 5 anos na faculdade, depois mais 2 na empresa. Mapeou, organizou. Transformou num algoritmo que qualquer pessoa, sem necessariamente ter feito engenharia ou conhecer profundamente o produto, fazia perguntas relevantes, que talvez ela nem soubesse muito bem o que o cara estava respondendo, mas ela registrava a resposta e com isso ela conseguia qualificar e ter autoridade. Exato. É um gênio. Bem longe disso. Aquilo é o malandro, né? O Bill Gates fala, né? Que ele gosta dos malandros que acham uns caminhos mais fáceis para fazer as coisas. Eu achei o caminho mais fácil. Já ouvi falar essa parada, que contrate alguém preguiçoso, porque esse cara ele vai achar uma forma de fazer aquele trabalho mais rápido, porque ele é preguiçoso. E cara, daí quando eu botei para rodar, a gente pegou e começou a contratar caras que, assim, estudante de administração, ou cara que estava desempregado, que tinha feito... E começamos a montar uma primeira estrutura que não era com engenheiros, porque até então os engenheiros que estavam ligando. E essa estrutura começou a voar, funcionar, e os caras conseguiam a qualificação melhor, com uma volumetria muito melhor de ligação. Assim, 10 vezes melhor. E aí a coisa começou a voar, e a gente começou a conseguir conciliar esses dois mundos, saímos de 1,3 para 10,6 milhões de faturamento no ano. Foi o maior crescimento do Brasil, segundo a revista Exame e segundo o ranking Deloitte. E aí os donos da VL começaram a falar muito sobre isso nas reportagens, que eles saíam. Então, como é que você fez isso? Ele falava, pô, teve um cara que fez tal coisa, e eles me referenciavam. Uhum. E aí, nisso, o fundo, que era o Criatec, que investia na VL, falou, faz em outra empresa. Eu falei, pô, vamos ver se... Né? Porque não é fórmula de bolo, né? Vamos ver se funciona. E aí eu fui fazendo a Nanovetores. Só que a Nano tinha outro problema. Só que quando eu vi o outro problema, eu resolvi da mesma forma.
O problema da Nano é que ela vendia farmácia inteira para quem só tinha dor de cabeça, né? Então, assim, Não, assim, você pega assim, o nome da empresa, Nanovetores. Você imagina, nanotecnologia, complexo pra caramba de novo. cara, é um canhão. Se botar nanotecnologia aqui na roupa, você toma um tiro, ela pode ministrar o remédio na hora, tá na roupa. Caraca. Ela pode tirar celulite da mulher, não sei quantos % só botando uma calça jeans. É um troço fantástico. Só que é isso que eles faziam para vender. Eles contavam essas histórias que eu tô te contando. Aí o que acontecia? Pô, fazia isso pra Natura. Aí a Natura chegava e falava, me vê 1000 amostras de um monte de coisa. E nada saía do papel. Ficava aquela... pode falar aqui de... Pô, tá aí. Aquela punheta, nada saía do papel. E aí o que acontecia é que... O que a gente começou a entender assim, beleza, eu posso além de qualificar, eu posso descobrir o que está doendo nesse cara, o que ele tem aberto e já levar uma proposta. Então na Nano o que a gente fazia? A gente descobria, cara, qual é o próximo projeto do cara, quem que é o fornecedor dele, e a gente chegava a levar campanha de marketing pro cara, assim, para ele ter uma noção. Então, com apelo, com rótulo de embalagem, e levava pro cara. Então, fazia uma ligação de descoberta, descobria tudo isso e levava pro cara isso. E aí a conversão começou a subir, e aí pedidos que, inclusive, tiveram que fazer a Nano mudar de fábrica de um dia para o outro, assim. Porque a Polishop fechou um pedido absurdo e aí elas não conseguiam produzir onde eles estavam, assim, o pedido. Não, e o que é interessante disso que ele está contando é o seguinte, o Criatec, né, que é esse fundo que tinha investido na Vale e também na Nano, ele é um fundo do BNDES que tem uma ligação muito forte com a FINEP para fomentar pesquisa e desenvolvimento e inovação tecnológica no Brasil. Então, qual que era o perfil dos caras que eles investiam? Caras, normalmente, mestrado, doutorado, extremamente técnicos, com uma patente muito braba de alguma tecnologia que tinha um bloqueio de mercado, mas que eram zero comerciais. Então, eram os caras que tinham, né, produtos que poderiam ser extremamente disruptivos, só que, mano, não sabia explicar para ninguém o que fazia. Você, cara, conheci um japonesinho que foi investido por eles. Tipo assim, tava no programa Promessas Endeavor. E aí, cara, o cara vinha pro Promessa, a galera toda arrumadinha, startupeira, aquela coisa, calça jeans rasgada com o MacBook. Chegava ele, meu irmão, com uma botina daquela de pedreiro, saca? Fria pra caramba. Uma calça de moletom toda suja, cabelo descabelado, a roupa meio suja. Aí o nego olhava, não dava nada. Aí ele chegou na frente e falou assim, bom, o homem está há 200 anos lutando contra a correção. Anualmente a Petrobras perde 436 bilhões de dólares por conta de plataformas de petróleo que são corroídas pela acidez do mar e pela como é que chama? Marisia. Eu desenvolvi uma bactéria que resolve isso e eu consigo salvar entre 8 a 9 bi por ano de qualquer empresa petroleira. Esse é o meu negócio, mas eu não sei vender. Obrigado. Pô, bota na minha mão, pelo amor de Deus. Praticamente Então, foi assim, o pitch do cara. Ele disse assim, cara, não precisa de dinheiro, não precisa de nada, só precisa aprender a vender. E eram esses caras que te ajudavam, né? É isso aí, cara. E a Nano foi interessante que, assim, foi a dor era outra, mas com aquele conceito eu conseguia, a partir daquele conceito, ajudar ele em outra dor. E saiu de 900 para 9,4 milhões no ano. Foi o segundo maior crescimento do Brasil no outro ano no ranking da Deloitte. De novo. A Deloitte, ela publica anualmente, eu gosto pra caramba disso, porque eu fico estudando e tentando me conectar com esses empreendedores. Ela chama de PME Exame as 100 maiores empresas, ou seja, as 100 empresas que mais cresceram, classificadas como pequena e média empresa. Primeiro ano foi a dele, segundo ano foi a dele. E dali pra frente, a Exame falou, foda-se, não vou lançar mais essa porra por causa desse TEL não, cara. A gente tem, né? A gente tem mais de 30% do ranking todo ano, assim, como clientes da Exact. E é um orgulho pra gente, que era uma meta que a gente tinha e a gente conseguiu atingir. E muito por causa dessa ideia de que... E é muito interessante, tá? Porque essas empresas, quando eu cheguei na Velho, quando eu cheguei na Nano, elas estavam... O inbound marketing estava bombando e elas estavam muito no inbound. Muito aquilo ali. E, cara, são empresas que, na realidade, elas precisam pescar de arpão, cara. Então, assim, a Nano, ela tem que pescar os caras grandes. Ela tem que entender quem é o cara que vai... E ela estava no Tem que inbound. ser mais assertivo, né? Muito mais assertivo. E aí aquela velha máxima, aquela mentira que se conta, né? O outbound parou, ligação telefônica Cold parou. call morreu. Essa palhaçada toda. E aí, cara, quando a gente começa a mostrar, não, peraí, morreu se você fizer besteira, né? Se você fizer do jeito certo, ele vai te trazer muita grana. E Tem gente que fala que o Michael Jackson morreu, mas acho que ele tá vivo ainda. Falar que a ligação fria morreu é mentira. Cara, mas assim, tem uma coisa legal, né? Aí só um ponto, cara. Vocês já ouviram alguma vez eu falando no Growthcast sobre a Meta e sobre o Elias Goldrich, não? Já ouvi sobre o Goldrich, algumas coisas.
Então, Conta aí. cara, assim, o meu professor na faculdade falou do Goldrich, da Meta. Eu tinha lido a Meta, mas eu nunca tinha visto a aplicação disso em vendas. E qual que é a parada do Goldrich? Né? O cara é um físico, tá? Tem nada a ver com linha de produção, com engenharia e tal. Só que, cara, ele foi analisar uma indústria e ele percebeu que quando os caras montavam a linha de montagem, as esteiras, eles não dimensionavam a capacidade produtiva da esteira em relação ao gargalo. Então eles botavam de maneira aleatória. Muito bom. Vamos supor, estou fazendo aqui esse livro. Eu tenho uma esteira que bota as páginas, uma que imprime, a outra que bota a capa e a última que vai botar o plástico para poder ser vendido. As linhas de produção elas não calculavam quanto exatamente eu precisava de capacidade em cada linha. Então, eu tinha uma que fazia o livro, a outra que botava a capa, e quando chegava aqui na hora de empacotar para poder vender, vamos supor que aqui eu fazia 100, aqui eu fazia 50 e aqui eu fazia 10. O que acontecia quando você chegava nessa esteira? Você viu um montão de livro acumulando. Uhum. O nome disso, o Goldrich chama de work in process, né? Ou trabalho não acabado. E ele fala o seguinte, que o work in process é o que faz uma indústria quebrar. Ele é igual a gordura na artéria, é o que faz o coração parar de receber sangue. Em vendas acontece a mesma coisa. O Léo, a gente veio voando, né? A gente está com alguns desafios na ponta de Todo mundo tá. qualificação. E o que aconteceu? Por alguns erros de filtros... Fala, Léo, o que você percebeu fazendo a análise lá da base? Cara, então, o que eu analisei? A gente aumentou a escala da nossa aquisição de leads. A gente vem dobrando. Nesse último Todo mês. a gente quase triplicou. Só que a gente chegou no ponto que, pô, o resultado não foi tão proporcional à quantidade de leads que a gente trouxe qualificados. E eu parei para analisar. Tem Na alguma verdade, o coisa resultado errada. piorou. É. É o pipeline inflado, né? Na verdade, você inflou o pipeline e começa a não dar atenção pro cara bom em detrimento ao cara ruim, e aí tu piora Foi o teu resultado. exatamente o que a gente... eu fui analisar, eu falei, pô, alguma coisa aconteceu aqui. E aí eu saí um pouco de marketing em si, da aquisição, e aprofundei na área de pré-vendas. E passei a analisar o que está acontecendo aqui dentro da nossa área de pré-vendas. Atividades, ligação, como está nosso discurso, como está nosso processo dos SDRs. E eu comecei a entender, como tinha muito lead, cara, nosso processo deu uma desbalanceada. É normal, cara, é normal. E tem um outro ponto que é interessante. Teoria das restrições, Quando a gente conheceu, foi assim. Eu sou fã, né? Então, assim, hoje tem a felicidade de ser amigo do Miguel Aburrab, por exemplo, que é cliente da Exact, que é o cara que fundou a DataSul, vendeu para TOTUS, depois Neogrid, né? Então, hoje ele é cliente na TOTUS e na Neogrid. E ele é o discípulo do Goldratt no mundo, ele é um dos principais discípulos do Goldratt. E ele pude aprofundar muito, ele tem academia, ele ensina teoria das restrições lá para as crianças. Assim, eu acho que teoria das restrições é a base do que a gente fez ali, toda aquela história que eu contei, ela parte de teoria das restrições, de achar o gargalo, né? Onde é que é o ponto? Lembra que eu falei das conversões? Onde é que é o ponto? E é muito interessante que a história que vocês estão contando também é nesse sentido. E aí, quando a gente começa a falar de um lead, de um pipeline inflado, normalmente você tem duas soluções. Você tem uma solução que é qualificação, que é importante. Só que quando o teu volume é muito grande, se você tiver que qualificar muito, e normalmente se qualificação boa é em deep content, você vai ter que ir muito profundo e falar com o cara, e isso envolve um time de prospecção que vai ficar muito grande em relação ao que você está gerando, você não pode só fazer isso. Você vai ter que qualificar, mas você vai ter que pegar informações muito densas sobre esse cara e traqueando com as origens que você teve. Para que você possa dizer assim, cara, eu quero desligar essa origem, que foi o que na Project Builder, inclusive, a gente fez juntos, né? Eu quero desligar essa origem aqui. Porque tem origem que te gera só bad fit. Então, assim, você tá dizendo assim, caraca, É exatamente o que eu tô fazendo. isso aqui tá gerando muito lead, mas é só lead que tá te fudendo, na realidade. Então, assim, esse tracking de origem e aprofundamento, pô, esse cara aqui... E pode ser bad fit para um produto e good fit para outro, que é uma outra coisa importante. Porque é por isso que precisa ir profundo. Por isso que precisa entender profundamente. Peraí, o que esse cara está usando de ferramenta? Que estágio que esse cara tá faturando tanto? E não vai ser perguntando para ele numa landing page que ele vai te responder isso é impossível. Por isso você precisa começar a ter um contato mais próximo, categorizar a tua conversa e transformar em dados, para que esses dados qualifiquem quem está pronto. E além disso, retroalimentem marketing, para dizer, marketing, se você quer atender esses caras, faz um produto assim. A gente tem muito cliente que criou produto a partir da pré-venda, muito comum. E aí tem uma porrada de outros clientes que desligam alguns drives. Vai chegar e vai desligar um drive de uma keyword, uma palavra-chave específica que ele está, por exemplo, patrocinando, porque a palavra-chave está gerando gente pra caramba, mas não converte nada. Então, assim, e aí se tu não traqueia, se tu não rastreia isso, você vai ter problema. Não, e até para pegar um gancho, assim, né, eu falei do work in process. Qual que é o grande problema do work in process? Se eu pegar a linha de produção, eu gastei matéria-prima, eu gastei luz,
Eu gastei horas de pessoas trabalhando, só que eu não consigo transformar em receita, porque não está acabado, entendeu? Então o que eu fiz? A grana que eu poderia estar fazendo numa aplicação financeira, por não ter dimensionado a minha de produção da maneira correta, eu estou empregando o capital, mas não consigo transformar ele em receita. O que o Goldrich falava quando ele antes de morrer? Eu transformo o seu faturamento em lucro. Eu vou fazer você crescer de tal forma que hoje a tua linha de faturamento vai ser igual à tua linha de lucro. Por quê? Porque se eu estou parando 100 livros do lado da esteira que apenas embala, eu poderia estar fazendo 50 livros, compraria menos matéria-prima, estaria produzindo a mesma coisa, só que esse dinheiro que eu não estou gastando, eu posso empregar ele em outra coisa ou posso redimensionar minha linha de produção para atender ao meu gargalo. E é louco porque isso é a base, na realidade, de processos, né? Então, assim, por isso que eu comecei a usar Goldratt muito em vendas e começar a falar disso. Te dei uma camiseta da minha linha que é sobre isso. E fala exatamente isso. E para mim, assim, um dos maiores erros que as pessoas têm é querer resolver tudo ao mesmo tempo. Quando, na realidade, o Goldratt fala que, assim, você vai olhar teu gargalo e você soluciona ele, porque muitas vezes teu gargalo tem um efeito colateral tamanho que ele vai começar a resolver os problemas que você tem colaterais. E quando você quer resolver tudo ao mesmo tempo, muitas vezes você acabou de cagar um outro lugar que vai interferir em um gargalo. Tipo a teoria do multiverso, né? Muda um negocinho aqui, muda a história toda, tá ligado? Mas é isso. É interligado. É só você olhar. Se você, às vezes, melhorar o que eu tava falando. Pô, aí beleza, eu vou começar a qualificar. Daí o que vai fazer? Meu CAC vai subir porque eu vou ter que conversar com um monte de gente, eu vou ter que ter uma equipe gigantesca. Putz, então se eu não qualificar e ao mesmo tempo começar a pegar dado mais profundo para num próximo momento já pensar no passo 2, resolver esse gargalo. Agora meu gargalo vai ser, pô, eu tenho muito lead. Agora eu tenho que ir lá pro outro lado e começar a fechar algumas torneiras lá que não tá saindo água suja. E aí eu tenho que fazer tudo isso, cada coisa numa vez. Então esses gargalos que você vai fazendo, você faz preparando para o próximo. Você faz preparando para entender o próximo. Por isso que é tão importante que você utilize ferramentas que te deem realmente embasamento para isso. Que te deem dados, que te deem uma visualização disso, para que você possa ver onde é que está o próximo gargalo. E um outro ponto importante também, né, complementando, não é só ter a ferramenta. Você tem que ter pessoas analisando essa informação, né? Eu gosto de falar que é uma... Desculpa. Fala. Gosto de falar que é uma combinação de 3 fatores. Processos para mim é via. Ferramenta, para mim é veículo, e pessoas, que para mim é motorista. Não adianta você ter o Lewis Hamilton numa McLaren andando numa estrada de barro, assim como não adianta ter uma pista de Fórmula 1, uma McLaren na minha mão que não sei dirigir carro de Fórmula 1. Então essas 3 coisas têm que estar sinérgicas para mim. Primeiro você desenha processo, depois você vem com ferramenta para responder processo, fazer processo rodar no dia a dia, e para ela ser um auxiliar, um funcionário do vendedor, do pré-vendedor. A ferramenta tem que servir para isso, essencialmente. Ela tem que ser não o que ele quer, mas o que ele precisa. E não o que o gestor quer, mas o que o cara da ponta precisa para ele fazer aquilo e gerar tudo o que precisa para o sistema inteiro funcionar. Para mim é isso que faz Agora, pegando um gancho disso, qual que é a cagada que a gente mais pega nas empresas quando quer implantar máquinas de vendas? O cara vai e aleatoriamente ele diz quantos vendedores ele vai ter e quantos S10 ele vai ter. Né? Ah, quantos vendedores você quer ter? Ah, eu quero ter 3. Quantos S10 você quer ter? Ah, vou ter 1. Né? Ou vou ter 2. Né? O que acontece? Nós, tá? Hoje nós temos quanto? 6 SDRs, né? É esse o número? Sim. 6 SDRs. 6 SDRs e 6 vendedores. Mas a gente fez um cálculo de capacity da quantidade de oportunidades geradas por um SDR para poder fazer essa definição? A gente tem essa análise? Você já viu essa análise? Cara, o Cadu fez essa análise, né? De proporcional, mas a gente tem aprimorado isso. E a métrica porque tá errada. tem alguns fatores que influenciam nisso. Por exemplo, você está prospectando inbound, é uma coisa. Total. Você está prospectando outbound, é outra. Mas sabe uma coisa, cara? Assim, Goldratt funciona para tudo na vida, né? Então, assim, vamos lá. Para mim, uma das coisas que Goldratt funciona é para você conseguir trazer equipe. A gente chama, tem uma métrica nova que eu amo, que é delta de homogeneidade, que é a diferença entre o teu melhor desempenho e o teu pior desempenho. Normalmente isso limita a capacidade da tua equipe. Você tem desempenhos e você sonha que todo mundo vai ter aquele desempenho. Ótimo do melhor ponto. desempenho. E não você vai usa ter. isso como métrica para fazer cálculo. Exatamente. E aí Boa. onde tu te fode. Porque isso não acontece. As melhores equipes têm 30% de diferença de delta de homogeneidade. Ou seja, isso é a equipe de ponta. Ela vai ter 30% de diferença entre o melhor e o pior desempenho. Ah, de ponta. É. Tipo, a mediana vai A ser que 80. conseguiu fazer...
Aí tu me deixou preocupado agora. Não, que conseguiu fazer bem processo e ferramenta e treinar bem as pessoas, motivar, ela vai ter seus 30%, 25% de diferença. Como é que você consegue fazer isso? Aí onde eu falo que Godrat é mágico, né? Então, assim, parece muito simples. Mas, por exemplo, quantas vezes você fez um processo onde esse processo derivou do teu melhor cara? A maioria das vezes a gente faz processo em cima de livro, em cima do que alguém fala pra gente, em cima do que a gente acha que é o certo. E na realidade é como o Goldratt fala assim, se eu chegar e botar aqui, ó, vocês dois precisam chegar junto e eu e o Thiago precisamos chegar junto, tá? E quem ganhar é o que chega junto na linha de chegada. Aí acontece, vocês vão contratar um cara aí, vai ser 3, e eu vou contratar o Usain Bolt. Só que eu tô gordinho. Adiantou alguma coisa contratar o Usain Bolt? Não. Adiantou nada, a gente tem que chegar junto, ele vai chegar primeiro, eu vou chegar por último. Só tem uma coisa que vai adiantar, se eu começar a aprender com o Usain Bolt. Então se eu, que sou a restrição, que sou o gordinho, começar a comer igual o Usain Bolt, treinar igual o Usain Bolt, entender o que o Usain Bolt faz. Isso se chama Sales Enablement. Para mim, enablement é aprender com o teu melhor desempenho para poder replicar nos teus piores desempenhos e diminuir o delta de homogeneidade. E aí você consegue ter um controle de conseguir fazer uma curva mais homogênea. Qual é o problema? Mesmo na curva mais homogênea, você não vai ter todo mundo lá na curva A. Você tem a curva A, que é quem entrega acima do que você pede, curva B, que é quem entrega o que você pede, e a curva C, que sempre vai ter que não entrega o que você pede. E você tem que contar com isso para quando você fizer a meta. Então a pior coisa de meta quando a gente está desenhando é que a gente é sonhador. Então a gente acha que todo mundo vai ser curva A. E aí vai trabalhar em cima da média, né? Cara, eu acho que assim, a gente acaba vivendo numa utopia, né? Ou a gente vai pro lado do super otimista ou super pessimista. Eu prefiro o super pessimista nesse caso. Eu sou o super pessimista sempre que eu desenho meta. Eu sempre olho para a equipe, até porque você tem turnover, você tem uma porrada de coisa ali no meio que vai te trazer para um cenário que você não tem tanto controle. Então eu sempre jogo com um coeficiente que eu chamo de coeficiente merda. Então assim, que é o meu coeficiente de 15% mais ou menos, cara, que eu sei que vai dar merda. Então eu jogo com mais gente do que eu preciso. E um outro ponto que você falou muito bem, Thiago, e eu gosto muito do Thiago, que a gente pensa muito parecido em várias coisas, assim. Cara, você não pode começar a entender teu processo de venda a partir do teu vendedor. Porque a proporção de pré-vendedor e vendedor ela é fundamental. Por exemplo, se você depende de uma originação, seja ela... Vamos entender que você depende de uma originação passiva. Qual é o primeiro ponto que você tem que estar olhando? Quantos leads eu gero? Não tem, eu não vou começar a botar pré-vendedor se eu gero pouco lead e vou depender do passivo, por exemplo, de lead. Uhum. A mesma coisa no ativo. Vamos entender assim, e olha como tem cara fazendo merda. O que você depende para ter vendedor? Que o pré-vendedor esteja conseguindo marcar reunião. Sim. Aí o cara sai contratando uma porrada de vendedor e aí contrata pré-vendedor e não metrificou. Cara, primeira coisa, um vendedor e vai contratando pré-vendedor. Aí se você começar a inflar esse vendedor, entendi, contratei 4 pré-vendedor. Esses 4 estão começando, o meu vendedor não aguenta mais. Aí eu contrato o segundo vendedor. Exato. Que aí virou uma restrição. Teoria das restrições de novo. Por isso que eu amo Godrat. Né? Então, Não, assim, e eu até uma pergunta interessante para encaixar aí. Então a gente tem performance do outlier, o cara que performa pra caramba. A gente tem um cara que performa menos e tal, e você vai fazer a média. E aí você comentou um ponto do turnover, né? Que tem um turnover... Geralmente na área de vendas é maior Sim. do que as outras áreas da empresa. Sim, principalmente prospecção. E aí eu queria entender, cara, primeiro, se você tem métricas disso, já das suas operações que você rodou, de a média disso, de como isso influencia no resultado, né? E como ações que a gente pode tomar para reduzir esse impacto. Show de bola. Cara, sim, turnover é um dos principais problemas de time comercial hoje, ainda mais num cenário onde você tem... A gente, através da Academia Exact, tem tentado, que é uma formação gratuita de pré-vendedores e vendedores, tentado ajudar nossos clientes. A gente tem 14 mil usuários hoje no sistema. Então, assim, sem dúvida, e quando eu tenho churn, por exemplo, muitas vezes é porque esse cara mudou, foi para uma outra empresa minha, inclusive, e eu tomei um churn daquele usuário que saiu porque foi para lá e essa empresa começa... Principalmente quando você depende de 1, 2 caras. O que eu falo para as empresas? Monta sua própria academia dentro de casa, além das academias que vai ter, que você vai poder fazer fora. Então eu hoje no Exact, por exemplo, eu tenho lá uma equipe de... A gente até, essa proporção de pré-vendedor-vendedor, a gente melhorou, até porque a gente está fazendo mais MRR por vendedor. A gente deve ter hoje cerca de 30 e poucos pré-vendedores para 10 vendedores. Tá? Então proporção de 3 para 1. Eu tenho um turnover que hoje vai ficar lá na casa dos 5, 6%. Tá? Anual, Não, mensal. mensal. Mensal, em equipe de prospecção.
é alto. É alto. É alto. Eu sou supervisado. Tipo assim, onde é que os caras Então vão sempre tem buscar? uma proposta nova É. chegando e tal. Só que aí que tá o erro de quem me visa. Quem pega... eu vou pegar um pré-vendedor da Exact, por exemplo, tá? Cara, isso é o maior erro que você pode fazer, é achar que você vai pegar alguém e o pessoas vai ser o mais importante pra ti. Esse cara, se chegar e a terra for infértil, a melhor semente não gera porra nenhuma em terra infértil. Então eu canso de ver cara saindo da Exact, indo para outras empresas, que cara era bom na Exact e morrendo em outras empresas. Por quê? Uhum. Porque ela não tem todo o aparato que a gente tem. Então, primeira coisa que eu te digo, assim, monta uma estrutura onde você consegue fazer rampeamento rápido, onde você consegue fazer... Você tem suporte para esse cara funcionar, onde você tem como treinar ele muito rápido, como fazer ele muito rápido entrar na operação. Esse é a coisa para você não depender de ter que contratar o Pelé, ter que contratar o Messi, ter que contratar o Cristiano Ronaldo. Você não pode depender disso, porque é difícil achar Messi, é difícil achar Cristiano Ronaldo, é caro e alguém vai levar. Então, assim, e a tua empresa, se ficar dependendo dele, você vai se fuder e ele vai virar teu gargalo. Então, para mim, o processo e a ferramenta tem que estar muito bem azeitado para que o turnover não seja um problema para ti. Hoje ele não é um problema para mim. Ele é, claro, eu não queria ter, para mim é maravilhoso, mas eu consigo rapidamente botar outra pessoa em operação, eu trabalho com coeficiente de merda e isso não impacta tanto para mim. Você tá falando, tipo, o processo precisa ser acima de pessoas, né? Tipo, tem um processo bem desenhado que a pessoa entre rapidamente em operação. Se você tem, por exemplo, um pré-vendedor na Exact hoje em 2 semanas está começando a me gerar reunião. Então, assim, é muito rápido para esse cara começar a fazer isso. Se eu tenho 1 mês, por exemplo, de aviso prévio, que normalmente vai ter, eu tenho um turnover que eu já sei mais ou menos quanto é que é, eu já tenho um cara a mais na operação que é para gerar mais que é o meu coeficiente de merda, isso eu consigo rapidamente substituir. Então, isso pesa muito pouco para mim. O impacto é menor. O impacto é muito baixo. Cara, tem uma métrica no Exact Sales que pra mim é o meu gráfico favorito e não, cara, nem as gringas têm essa porra. Pô, agora eu tô curioso. É o seguinte, velho, o Exact, você tem lá, né, as atividades de prospecção, os filtros de qualificação. Nesses filtros, você, baseado no lead scoring, ele vai classificar a temperatura do lead. Então ele vai classificar o lead em frio, morno, quente ou muito quente. Então você já começa a fazer um cruzamento de, cara, qualidade do lead com origem. Isso já é do caramba. A segunda coisa é a seguinte, a agenda do vendedor está dentro do Exact Sales. Por mais que esteja uma integração com o Google, você programa os slots de agenda do vendedor. E quando o pré-vendedor começa a agendar, esse slot ele funciona igual um estoque, igualzinho o Goldrich. Então você tem um gráfico que ele te mostra se está faltando agenda ou se está faltando vendedor. Nossa. E aí você vê esse gráfico progredindo. Tu fala assim, cara, ó, se a gente continuar agendando nessa velocidade, eu preciso trazer mais vendedor. Agora, ao mesmo tempo, você vê lá, cara, o estoque tá cheio. Os vendedores estão ociosos. Posso tirar vendedor e botar mais pré-vendedor. Então, assim, esse número, essa informação, ela é muito valiosa. Isso é ouro, e cara. você não consegue em nenhum outro lugar. Você sabe que para fazer o case da Velha que a gente estava contando, a gente diminuiu, se eu não me engano, 30% do time de vendas, cara. Assim, a pessoa acha que quanto mais vendedor, mais vende. A gente tirou vendedor. Por quê? Porque eu peguei esse valor que eu tinha lá em vendas e botei tudo em pré-venda. Eu precisava botar em originação. Eu estava com vendedor ocioso. Então, muita gente... Mas também tem um outro lado, tá? Você tem que saber o limite, só para fazer um adendo. Vendedor bom também, processo bom não é o que deixa o vendedor o tempo todo em reunião. Depende muito do teu número de follow-ups e etc. Você tem que ter espaços de vendedor para que ele trabalhe as oportunidades. Só para um adendo para a pessoa não sair fazendo aí 5, 6, 7, 8 reuniões por dia. Na Exact a gente faz 3. O vendedor de... Na Exact hoje é 2,7 a 3 reuniões por dia por vendedor. Só que hoje meu ticket médio, ele vai estar na casa de uns... São em torno de 3 reuniões novas por dia. Dois e E aí pouco você a ainda 3. tem mais reunião de follow-up. De follow. O follow ele tá todo bucado na própria ferramenta, né? Então assim, hoje a ferramenta manda WhatsApp, a ferramenta manda e-mail, tudo automatizado de acordo com o que eu coletei. Então ela ajuda muito. Boa. Mas eu ainda tenho que ter tempo de follow para fazer as ligações, para eu conversar. A gente trabalha muito com grandes contas. Então a Exact hoje tem Globo, tem Unimed, tem Senior, Philips, BASF, TOTUS. As maiores empresas do Brasil são clientes da Exact. Essas empresas não fecham do dia para a noite. Essas empresas você tem que fazer um follow específico para ela. Então a gente faz, por exemplo, vídeos de WhatsApp mostrando, desenhando, fazendo, o teu processo é assim, isso aqui vai ser... Tem que ser muito específico para aquela empresa. Então eles precisam de espaços na agenda para eles poderem trabalhar esse tipo de empresa. Hoje o ticket médio da Exact está acima de 3K por mês de MRR. Então, quando a gente fala isso,
Tem o cara que fecha a Exact por até 700 ali. Tem, mas o meu ticket médio é alto e o ticket médio alto ele normalmente te traz ciclos médios mais altos também. Sim. E você tem que saber trabalhar com ciclos médios mais altos. Então foi um aprendizado pra gente também, cara. A gente fez bastante besteira porque a gente começou com um ticket bem mais baixo, Exact. Era 399 meu ticket, médio no início. E obviamente eram vendas de impacto. A gente vendia praticamente na hora. Acho que você comprou praticamente na hora todas as vezes. Um dia. Então assim, quando você começa a Fiz aumentar call de manhã, fechei à noite. Quando você começa a aumentar ticket, você tem que entender que o jogo muda. Quando o teu software começa a trazer mais... Porque o teu ticket não aumenta simplesmente porque assim, vou aumentar meu ticket. Ele aumenta porque você começou a entregar mais, né? Você começou a entender mais, entregar mais, ter mais usuários. Então assim, eu mudei o meu ICP. Antes eu vendia para o cara pequeno, hoje eu vendo para o cara enterprise, eu vendo para o cara médio. Não que eu não venda mais para o pequeno, mas ele é passivo. O meu ativo representa 70% das minhas vendas, ele está no médio e grande. Então 70% das minhas vendas é outbound, né? Isso é outra coisa interessante, né? Tipo, Frank Cespedes fala lá, que é o cara de Harvard, ele fala que fez um relatório, 80% das vendas B2B nos Estados Unidos originaram de uma ligação telefônica. E a gente falando que inbound é que bomba tudo. Inbound é ótimo, beleza. Mas, cara, a ligação telefônica... Eu botei 1 trilhão de faturamento dentro de um evento da Exact. A gente está fazendo Exact Network, um evento por trimestre, né? O Chris Ye tá com a gente, sócio do Reid Hoffman. E aí a gente botou 1 trilhão de faturamento lá dentro, perguntou qual era a originação principal, bateu com o número do Frank Cespedes, quase 80% originação ativa via telefone. Então como é que a gente está falando por aí, espalhando que Cold Call parou? Pô, peraí. As maiores empresas do Brasil e do mundo é Cold Call, entendeu? Tipo... Não, e assim, é engraçado que a gente se conheceu da seguinte forma, né, cara? Na história que eu conto, né, depois que eu quebrei em 300 pau e fui montar a máquina de vendas da Project Builder... Alguém já ouviu essa história aí? Cara, primeiro eu fechei com a RD, né? Aí eu tive mentoria com o Guilherme Lopes, que era o head de CS Monstro. na época, monstro pra caralho. Depois eu tive mentoria com o Dieguinho Gomes, que é o fundador da... Tá mal de mentoria. Pois é. Só os dois caras que, tipo, criaram o mercado de inbound brasileiro. E aí no meio do caminho, depois de eu fazer tudo... Tipo assim, primeiro eu fiz tudo que o Guilherme mandou, ele falou, cara, agora vai conversar com o Diego. Aí eu fiz tudo que o Diego mandou, o Diego fez uma ponte com o Theo. Ele falou assim, cara, agora vai conversar com o Theo. E o que aconteceu? Comecei a produzir conteúdo, comecei a otimizar, pum, explodiu de gerar lead. Cara, zero qualificação, comecei a agendar. Meus vendedores estavam fazendo 10, 12 reuniões por dia. Eu entrava na sala de vendas, todo mundo com o telefone na orelha, eu falei, caraca, tô rico. Explodimos. Tô rico. Meu irmão, chegou no final do mês, zero venda. Pior mês de venda da empresa. Quase quebrei a empresa, com todo mundo trabalhando pra caramba. Aí, cara, caí no funil do Theo. E a galera falou, cara, se você não qualificar esses caras, eu acho que você não vai conseguir fechar. E batata, né? Quando a gente começou a rodar os filtros, a gente aprendeu isso que você tá vendo agora. Que uma parte considerável dos caras eram curiosos, eram analistas, eram caras que não tinham poder de decisão ou que não tinham um problema que eu resolvia. Botamos o filtro de qualificação, cara, foi recorde em cima de recorde de receita, porque a gente passou a gerenciar e qualificar melhor as oportunidades. É aquela famosa teoria, esforço não é igual a resultado. Exatamente. E na verdade até eu entrei num ponto mais a fundo. Não é que a pessoa ela não tem um nível de qualificação, é o ponto que você falou. Às vezes o produto que a gente está oferecendo no serviço não encaixa com aquele perfil, mas a gente pode criar um outro que encaixe. Vou te dar um exemplo, tá? A gente tem muita escola de inglês como cliente. Uma das maiores do Brasil, que é uma escola de inglês nossa, é B2B, vende para empresas para fazer, vender para os funcionários da empresa virem até a escola. E aí, fazendo isso e prospectando. E aí, cara, os caras todos com um problema de in-company, querendo uma solução in-company especializada no cara, que era a solução tech company. Uma solução de in-company para falar de mundo tech. Cara, os caras simplesmente fizeram um produto, eles já tinham uma base de caras que queria, o produto voou no primeiro dia. Fizeram venda a rodo já de saída. Tinha uma demanda reprimida que eles descobriram. Cara, o cliente fala muita coisa. Vou te dar um outro exemplo. Setor de máquinas. O cara começou a ligar, queria mudar, repivotar. Ele estava só no mercado automotivo, dependendo do mercado automotivo fudido. Aí ele falou, preciso de outro mercado. Médico hospitalar. Ligou pro mercado médico hospitalar. Cara, onde é que você compra? Ah, eu compro em feiras. Qual é a próxima feira que tu vai? MDM. Eu me lembro até hoje do nome da feira porque o case foi gigante. Ele foi lá e pagou, se não me engano, foi 14 mil num stand e vendeu 4 milhões em máquina. Por quê? Porque os caras estavam falando que ia estar lá.
Então, na realidade, cara, o cliente ele te fala as coisas. O problema é que a gente fecha o ouvido e a gente não transforma nada em dado. E dado é poder e poder é dinheiro. É uma outra camiseta que eu tenho. E eu acredito muito nisso. Interessante, você mencionou essa questão do evento, né? Então o cara tava no local certo, com o público certo. E o cara já estava falando. Não é novidade que esse cara estava falando. O problema é que assim, ele estava falando para um vendedor, pro outro. E aquilo estava no meio do discurso e ninguém estava prestando atenção naquilo. Você não estava prestando. Você só estava na tua mente, quando ele estava falando assim, eu vou estar no evento e tal, você estava assim, qual é a próxima coisa que eu vou tentar convencer ele a comprar de mim? E você não parou para anotar aquilo. E aquilo não virou dado. E você não aprendeu com aquilo. Então, assim, o que eu falo é assim, quantas empresas você falou mês passado ou pessoas? Eu falei com 1.000 pessoas. Tá, então você sabe como é que é a situação delas. Já fizeram algum outro curso? Como é que tá? Elas estão faturando ou não estão? Quantas pessoas no comercial? Estão usando alguma ferramenta? Estão felizes ou não estão? Se você não sabe me dizer quantos por cento está em cada parte desse, você está fechando o ouvido pro cara. E aí tem muita gente que acha que prospectar é só gerar volume. E eu vou fazer automação, eu tenho que mandar X e-mails, eu tenho que mandar X. Cara, isso é importante, claro que é importante, mas isso é importante para o curto prazo. Para o médio e longo prazo é fundamental que enquanto você está fazendo isso, você esteja aprendendo profundamente sobre os seus clientes. Que é isso que te faz ser uma empresa perene. Senão tu é uma empresa que talvez tenha um baita resultado inicial, mas não consegue sustentar esse resultado. A Exact cresceu, ela nunca parou de crescer. A Exact é uma empresa que break-even e continua crescendo, hoje break-evada 6%, 7% ao mês. Então assim... por que a gente consegue isso? Porque a gente sabe muito do nosso mercado. Por que o nosso valuation é mais alto normalmente? Porque a gente tem um relatório do meu mercado riquíssimo. Eu te digo exatamente quantos por cento das caras que eu prospecto usam RD, HubSpot, Pipedrive, qualquer outra ferramenta. Eu te digo se está satisfeito ou insatisfeito e no que está insatisfeito ou insatisfeito. Eu só te digo porque ao prospectar eu pergunto. E eu transformo em dado. E isso me faz valer muito mais e isso me faz ser muito mais perene. E é isso que eu vendo. Então é Casa de Ferreira, Espeto de Ferro. É nisso que a gente acredita. A Exact se transformou daquele primeiro que nasceu para qualificar, ela nasceu para qualificar. Ela nasceu para entendedor. Hoje, não é só para isso. Hoje a Exact nasceu para qualificar entendedor, mas entender mercado. Então a gente tem, por exemplo, uma das maiores indústrias de moda do Brasil, cliente da Exact. Cara, o que eles faziam? Iam para uma feira na Itália, chegavam na feira da Itália, desenhavam uma coleção, tentavam vender para os lojistas. 30 e poucos por cento de assertividade de portfólio. Só 30 e poucos por cento das coisas que eles desenhavam batia a meta. O que a gente começou a falar? Cara, a resposta está no teu cliente. Vai para a Itália, faz relatório de tendência. Manda o relatório por dentro da ferramenta traqueado. O cara abriu o e-mail, pop-up na tela, liga para ele. Ligou para ele, faz um filtro com ele. O que dessas tendências tu acha que vai ter mais saída dentro da tua loja? O que tu acha que teria que mudar? Que tipo de roupa tu acha que essa tendência se encaixaria? Só coletando dados. Tudo isso gera briefing pro designer, o designer faz a coleção, puxa até flechinha. Fulano da loja tal falou isso, ciclano da loja tal falou isso. Volta para ele e fala, veja o que a gente criou colaborativamente. Tu acha que ele vende mais ou menos? 80 e poucos por cento, quase 90% de assertividade de portfólio. Tá lá, tá no cliente a tua resposta. O problema é que a gente tem processos que só querem olhar para interno e não para externo. A gente quer olhar para fazer mais ligação, para fazer mais. É importante? Desde que isso esteja centrado no cliente. Customer Centric Selling. Aulas. Já diria o Iaco da Winning by Design, que é um cara que eu gosto pra caramba. Cara, não adianta tu oferecer remédio pro cara se tu nem entendeu a dor, que é outra camiseta que eu tenho ali. Então, assim, para entender a dor, você precisa transformar em dados. Se você não está transformando em dados, você não está entendendo nada sobre esse cara. E você nunca vai descobrir a real dor dele. Você vai só supor. É isso. Brabo. Irmão, brabo. Aí, se você não aprendeu nada aqui, tem alguma coisa errada. Cara, indo pra nossa conclusão, cara, o que você considera que foi teu maior aprendizado de 0 a 50 milhões nessa jornada? Eu sei que, né, a galera, como o Gustavo Caetano fala, o povo vê a cachaça que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Eu conto no livro os tombos, inclusive, assim, porque eu acho que os tombos me levaram até onde eu tô, que ainda vou ter muito tombo pela frente, ainda tenho muito tombo acontecendo, muito tombo. Eu acho que uma das principais coisas que faz um bom empreendedor é a ousadia. Eu acho que não existe crescimento acelerado sem risco. Quem não está disposto a arriscar nem começa o jogo, porque ou esteja disposto a ser insignificante no jogo. Eu tenho uma coisa que eu sempre falo, assim, o primeiro cara que deu churn e reclamou da Exact, cara, eu não dormi. Eu vi uma reclamação da Exact e falei, meu Deus, o que a gente está fazendo de errado? Depois eu tive um mentor que falou para mim assim, cara, o game é o seguinte, se você não tem quem deu errado e reclama do teu produto, é porque ou você é insignificante e aí realmente não interessa para ele, ou irrelevante, você não tem massa crítica suficiente. Então calma.
Então uma das coisas que eu aprendi é calma, aprende quando alguém sair, quando alguém reclamar, mas não se desespera. Eu digo isso porque tem muita gente que sai se desespera, sai querendo mudar produto, mudar processo na primeira reclamação que tem. Então calma, tenha calma, faça as coisas com calma, não saia achando que um cara é o que te diz que tá bom ou ruim teu produto, ou 2 caras, não, o que diz é uma massa crítica. Eu acho que isso é importante pra caramba. Segundo ponto, cara, é importante você ter benchmarking, é fundamental ter benchmarking, mas a Exact não chegou onde ela tá com benchmarking. A Exact chegou onde ela tá olhando para cliente. Se eu fosse fazer bench, eu tava fazendo cadência de e-mail só, workflow e deu pra bola. Eu nunca tinha falado de dados profundos, que você não tem no mundo isso. Na verdade, a gente é diferencial, a gente hoje entra, tem clientes doctoralha no mundo inteiro, a gente tem Thomson no mundo inteiro, SAP. Por que a gente tem no mundo inteiro? Porque nenhum. Você pega Zoom Info, você pega Outreach, ninguém trabalha com extração de dados profundos como a gente trabalha e tratamento de dados profundos. Isso é uma coisa nossa. E a gente descobriu isso baseado no cliente, não nos nossos concorrentes. É importante estar olhando para concorrente, é fundamental estar olhando para concorrente. Mas se você não criar a tua própria história, você nunca vai criar teu próprio oceano azul. Então, assim, eu acho que a tua própria história está nos teus clientes. Vai lá, olha para os teus clientes, não entende um como uma massa crítica, entende todos como massa crítica, pega dados, e dados fazem que você tenha massa crítica relevante. Então, a gente não só faz dentro... Hoje a Exact a gente não usa só para prospecção na Exact. De prospecção, venda e atendimento no time da Exact. O tempo todo a gente está coletando dados dos nossos clientes e entendendo o que você viu de novo. Tem uma série de perguntas ao longo da jornada dele, que é para eu aprender e eu conseguir entender para onde eu vou drivar. A Exact é uma empresa que comprou uma empresa, está comprando outras agora, tudo drivado no cliente. Basicamente a gente perguntando para o cliente o que é importante para ele, o que ele está vendo, onde é que ele não está conseguindo um bom resultado. E é lá que está a tua resposta, é lá que está onde que tu tem que fazer, não no teu concorrente. Eu vejo muito o mercado olhando concorrente. Eu vejo muito playbook e cara achando que é só copiar. Você sabe fazer Ctrl-C, Ctrl-V de um gringo e vai dar certo. E, cara, não é nada disso, na minha opinião, né? Na minha opinião, isso é importante para que você tenha um básico, a linha de entrada. Mas se você não começar a pensar fora da caixa e olhar para o teu cliente, você nunca vai ter diferencial e nunca vai ser realmente relevante. Você vai sempre andar de lado. Você vai sempre ser alguém mediano. E a Exact não nasceu para ser mediana. Então, assim, eu não faço nada para ser mediano. Então, assim, cara, eu faço coisa para ser diferente. Isso no 10X do Grant Cardone. Fala muito. Esquece a média. Esquece a média, tipo porque assim, a média é medíocre. Competição não. Foca na dominação. Cara, eu nunca olhei... Eu vou te falar bem real, tá? Agora eu vou falar uma coisa que é muito real. Os fundos de investimento que investiram em mim sabem disso, assim. Eles fizeram prefácio no meu livro. Minha maior dificuldade era o que eles pediam para fazer planilha de tabela de comparação com o concorrente, porque eu nunca olhei para concorrente. Assim, eu não sabia nem o que o meu concorrente tinha direito. Tu era um cara que me trazia às vezes coisa de, fulano tem isso, fulano tem aquilo, e tu via que eu não sabia. Falava assim, legal, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Eu não tava muito olhando pra eles, cara. E até hoje, eu não sou um cara que olha pra caralho pros meus concorrentes, assim, legal, eles têm o caminho deles, eles têm... Só que eu confio muito no meu caminho. Eu confio muito no que eu tô fazendo, entendeu? Então, assim, às vezes tem cara que vai te dizer, nossa, mas teu software precisa disso. Só que eu tenho 14 mil pessoas que conseguem chegar em resultado muito foda sem isso. E olhando pra outras coisas. Então, assim, peraí, eu vou pegar um cara que tá me dizendo que meu software precisa disso ou 14 mil que estão conseguindo chegar no resultado? Vai lá, exagerei, mas eu tenho um número gigantesco de cases, né? Não é todo mundo que é case. Então, assim, como é que eu construo em cima desses caras? Ouvindo esses caras. E eu acho que a gente tá muito buscando coisas fora dos nossos clientes. Eu acho que cada vez mais tu olha, assim, as empresas e até porque isso é da cultura do empreendedor, ele querer colar em outro, ele querer... É importante também, mas, cara, não pode ser teu fator principal. Teu fator principal tem que ser o teu cliente, o que o teu cliente está te dizendo. E a gente sempre evoluiu o software da Exact baseado... Tu acompanhou muito, você sabe disso. A gente fechou o ouvido para muita coisa. Eu fui chamado de mala por concorrente meu já. Eu não vou abrir quem exatamente. Tu é o cara que não interage, que não... Cara, não é porque eu tô no meu foco, cara. Eu tô aqui, ó. Eu interajo com meus clientes. Meus clientes nunca vão falar isso porque eu tô o tempo inteiro conversando com eles, eu tô o tempo inteiro atendendo eles, porque eles me falam muita coisa. Não é que eu me fecho pro cara. Se eu encontrar, teve o cara que me falou isso, falou, nossa, tu é muito gente boa, achei que tu era uma mala. Foi isso que ele falou para não ser injusto com ele. Então, assim, eu falei, mas por quê? Porque a gente se encontra, a gente fala e tu nunca tá junto. Eu falei, não é porque eu não quero estar junto. É porque eu tô em outro jogo. Eu não tô discutindo sobre o mercado, eu não tô nem aí para discussão sobre o mercado de engagement, eu tô aí para discussão minha nesse mercado. E é isso e para os meus clientes, o que eu posso fazer melhor? O que você está fazendo quando você está analisando sua carteira de clientes, você está criando algo novo, ou seja, você está construindo o seu próprio mercado. Exato. Eu tô no mercado de engagement,
Mas eu não tenho que ficar no mercado de engagement pensando assim, pô, nesse mercado, quem eu sou nesse mercado? Não, cara, eu vou construir e o mercado vai dizer quem eu sou nesse mercado. Quem eu vou Quem ser. vai dizer isso é o mercado, não sou eu. Esse é o ponto, assim, que a gente fica às vezes muito divagando. Quem eu sou no mercado, onde é que eu tô posicionado. Bicho, eu tô posicionado do lado do meu cliente. Esse é o meu drive, assim. Se eu tô certo ou errado, o tempo vai dizer. Eu acho que, na minha visão, as empresas que mais cresceram foram isso. Se você entender blitzscaling a fundo, né? Chris Ye hoje é um amigo e faz parte dos nossos eventos e ele vai te falar isso. Você queima dinheiro para descobrir teu mercado, para construir teu mercado. Se você for ver uma HubSpot, que é a história do Mark Roberge, conta isso no The Sales Acceleration Formula, cara, ele criou um mercado. Inbound Marketing é uma coisa... Eles fincaram uma bandeira no mercado. Uhum. Pré-vendas eu usei do jeito errado. Hoje em dia muita gente fala pré-vendas. A gente criou isso e a gente educou errado o mercado porque eu queria dizer que agora quem ligava tinha valor de pré-venda. Eu dizia assim, cara, agora essa área aqui tem o mesmo valor daquela área técnica que você tinha lá, que era pré-venda. E para fazer isso eu fiz errado, eu eduquei o mercado errado, e aí uma vitória que eu tive foi quando eu cheguei no RD Summit, e não era só a minha palestra, mas as 5 palestras que iam de prospecção, eram 5, chamavam pré-venda. Então assim, para falar de prospecção. Aí eu falei, acho que eu ganhei. Então assim, tá todo mundo num evento que todo mundo é fanático por termos e etc, falando pré-venda do jeito errado. Então assim, bora lá. Theo Orosco, do 0 a 50 milhões. Cara, um livro incrível, tá? Realmente é um guia prático de tudo que aconteceu com o Theo, dos acertos, dos erros. Então, assim, hiper recomendo. Cara, quem quiser trocar ideia contigo, como é que te acha nas redes sociais? Pô, eu tô muito foda. Eu virei um Instagrammer. Virou blogueirinho, né, cara? Eu tô com Reels bombando. Reels de 1 milhão, cara. Eu olhei assim, cara, 1 milhão de pessoas. Muito bravo, muito que bravo. loucura. Então lá eu tenho postado muita coisa, muito conteúdo. O conteúdo que a gente falou aqui é Theo Orosco, TheoRosco. Theo Orosco só com um O no meio, tá? Então, @Theo Orosco, se quiser na edição aí botar no vídeo, fiquem à vontade. Eu escrevo também no LinkedIn, mas pouca coisa, parei de usar muito, porque o Instagram é uma mídia mais rápida. Eu tô com pouquíssimo tempo, então é uma coisa que eu consigo brifar alguém faz ali pra mim, claro que tem todo um apoio. No Stories eu fazendo o tempo todo eu mesmo, então é uma coisa muito mais, parei aqui, aprendi muito contigo, inclusive. Parei aqui, já tô fazendo e tal, tô me acostumando ainda. Tem uns bloqueiozinhos. Mas lá você consegue me achar, consegue trocar ideia. Quem quiser conhecer Exact também, na www.exactsales.com.br. Também lá no meu Linktree. Eu só tô... Lá tem tanto para Exact, quanto para G4, quanto para o meu livro, quanto também para as camisetas aí, que teve uma loucura agora que um aluno viu as frases e tal e falou, cara, eu preciso lançar uma linha de camiseta business e eu queria que tu assinasse. E aí eu topei o desafio, aí assinei as camisetas dele, tá super legal, uma delas sobre gargalo. E foi a que eu te dei porque eu acho que a gente se conheceu através... Foi uma das primeiras coisas que bateu muito fit. E é um prazer estar contigo, irmão, porque a gente tá construindo junto a história. Eu quero saber quando é que eu vou num pagode contigo, cara. Ué, eu fui com o Ernesto, né? Você sabe, né? Eu fui pro Zeca Pagodinho com o Ernesto, cara. Ernesto tem quantos? 80? 80, cara. 80 até dando baile. 82, cara. Bonezinho pra trás no pagode. Tá lá no Instagram também a fotinho dele. Bravo. Léo, como é que eu te acho? LinkedIn, leonardo.alexandre.si. Pique, como é que eu te acho, Pique? Pô, agora eu até mudei o Instagram, né? Pique Cardoso. Muito boa. Instagram, Luan Como é que é Cardoso. Pique? PIC? PIQUE. Show de E bola. Luan Cardoso no LinkedIn. O MD Chef da Growth Machine. Bom, galera, meu thiago.reis.gm, Instagram e TikTok. LinkedIn, você joga Thiago Reis, você vai me achar. Cara, se você precisa acelerar o seu resultado, a gente está deixando um link aqui embaixo para o nosso diagnóstico gratuito. Se cadastra, um especialista do meu time vai te ligar e vai te mostrar o caminho mais rápido para você chegar no teu resultado. Cara, antes de bem rapidinho, parabéns pelo que você tem feito aí, parabéns pela evangelização, acho que é legal pra caramba, a gente tem que levar conteúdo bom. Acho que o mercado, ele precisa ser evangelizado, a gente precisa começar a falar sobre conceitos de venda, conceitos de empreendedorismo cada vez mais. Eu acho que o que nos diferencia do americano, na minha visão, eu sempre brinco disso, eu falo assim, a gente é mais criativo, a gente é mais comunicativo. O único problema é que a gente é mais cagão, então a gente tem medo do risco. E o segundo ponto é que a gente odeia processos e padrão. Então, gente falando sobre processo e padrão em venda, que é uma área que historicamente odeia processo e padrão,
é o que vai nos levar a ter empresas cada vez melhores, a ter mais unicórnios, a ter mais empreendedores. E eu acho que empreendedorismo é o único lugar para tirar o Brasil da merda que tá, porque não vai ser via política. Então, basicamente é isso. Parabéns, Obrigado irmão. de novo, Tamo cara. junto. Obrigado e, cara, nossa história já se cruzou algumas vezes. Quem sabe a gente Sem não se dúvida. cruza antes da bolsa, né? Aí, ó, vamos pra dentro. Pra cima.